Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. 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 Graça e paz. Aproveitando aí essa semana, que foi o Dia dos Namorados, apesar que nós somos casados, eu e a Lira, pastor Tomás e Melissa também, mas o assunto de hoje é sobre aliança. Eu sei que a aliança, o compromisso, esse significado, que daqui a pouco o pastor Tomás vai esclarecer melhor para nós, ela começa desde o namoro, desde a amizade entre sexos opostos, entre jovens. E eu sei que isso se desenvolve, esse sentimento de aliança começa desde jovem, desde o namoro, né? E por isso que o assunto aliança, e hoje nós vamos orar pelas alianças dos casados, dos noivos também, quem sabe, mas especialmente dos casados, nós achamos por bem dar uma importância sobre esse assunto, sobre a aliança, que o Espírito Santo venha nos renovar nessa aliança. Então eu pedi para o pastor Tomás e Melissa estarem ministrando para nós. Pastor Tomás, obrigado aí pela sua gentileza. Melissa, Amém. Obrigado aí pela gentileza de estar ministrando e abençoando os casais da igreja, né? Amém. É um assunto tão importante, né? E, aliás, o relacionamento que temos com Deus também tem que ser uma aliança. Não é uma coisa muito mais forte o significado da aliança, né? Mas queria que o senhor já começasse, né, se possível, Sim. dando um significado sobre a aliança, a importância da aliança, né? Pode ser, pastor Tomás? Amém. Então, a aliança é uma palavra muito, na verdade, é pouco usado, né, hoje em dia, mas aliança na Bíblia tem em muitos lugares muitas referências bíblicas, né?
Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento está muita referência da palavra aliança. E aliança, na verdade, temos que lembrar que aliança não é um contrato. A aliança é um acordo, um compromisso, no casal, é uma cumplicidade. Eu creio que pode começar mesmo antes do casal de entrarem no matrimônio, pelo amor, pela afinidade, pela lealdade que começa a desfrutar um com o outro. Então, eles entram em um acordo de se respeitarem, de se honrarem, de se amarem, né? Então, aliança para mim significa um acordo, um compromisso. Pastor, então, qual seria essa importância no casamento? Já foi, né, e o que pode quebrar essa aliança? Bom, respondendo as duas coisas, né? No casamento, eu creio que ah, uma aliança sempre é feita, praticamente sempre, com votos. Então, uma aliança no casamento tem a ver com a pessoa eh, se comprometer um para com o outro em certos aspectos. O que pode quebrar uma aliança, talvez o desrespeito ou a desonra a estes votos, este compromisso, né? O descumprimento destes votos e obrigações, ou até chegando na infidelidade. Pastor Thomas, essa palavra voto ou aliança, né, é uma pergunta aí que eu queria lançar. A palavra voto na Bíblia seria um sinônimo da aliança, certo? É isso mesmo? Eu creio que esteja totalmente ligado. Não é a mesma palavra, mas uma aliança tem votos, tem um compromisso, são promessas e compromissos que são feitos dentro do contexto da aliança. Sim, porque Deus diz assim, para não ficar fazendo juramento ou votos, né, que não vai cumprir. É, Porque Deus não se agrada quando que se faz um voto, se quebra o voto, né? Então, é verdade. Deus não se agrada disso, né? Então, nosso relacionamento, seja no corpo de Cristo, seja com a igreja, teria que ser não um contrato com a igreja, né? Não um contrato com Jesus, tem que ser um voto, não é isso? Exatamente. Acho que a palavra compromisso também é uma palavra forte, e eu creio que a palavra compromisso também e fidelidade tem tudo a ver com o que a gente está querendo ver na palavra aliança, né? Compromisso um para com o outro, não é um lado só, mas são os dois lados que se comprometem, os dois que fazem votos, um para com o outro. No Antigo Testamento, Deus dizia assim, eu odeio o divórcio, né? Eu acho que o contexto que estava escrito lá, que Deus não suportava a ideia do seu povo Israel traí-lo, né? Deus não suportava a ideia de ter que se separar do seu povo, né? Então, eu acho que o contexto desse versículo dizendo assim, eu odeio a ideia de vocês me traírem, eu odeio a ideia de eu ter que me separar de vocês. Será que esse conceito está certo? Eu creio que temos um reflexo, temos talvez nessas passagens de Malaquias, nós temos dois significados em paralelo, que ele usa muito, Deus usa muito, né, através do profeta, o exemplo do casal, porque realmente, até eu acho que os sacerdotes, na época de Malaquias, estavam se divorciando das suas mulheres. E creio que Deus está dizendo exatamente isso que o povo está fazendo em relação a mim. Então, quando Deus diz que acho que odeia o divórcio, creio que ele não está falando apenas da pessoa que se divorciou da outra, mas também do povo que já não tinha mais respeito e honra para a aliança que tinha para com Deus. Então, era um reflexo, né? Porque É. é um divórcio natural, e Deus está dizendo também de um divórcio espiritual, né? Uhum. Podemos entender assim que Isso mesmo. existe um
Deus não se agrada nem de Eu um nem creio, de outro, né? eu creio isso. Deus não se agrada de quebra Creio. de alianças, né? Por isso que os casais têm que fazer de Uhum. tudo para manter os votos, não é isso? Pastor Tomás, e o que pode Eu creio ter? que se. Aham. O que seria? Quais as situações que poderiam ser quebrados esses votos ou essa aliança? Tá aqui, tá, acho que tá. Olha, eu creio que muitas coisas podem quebrar a aliança, mas, entre outras, podemos pensar de distrações. Uns dos cônjuges, os dois, passam a se distraírem com outras coisas, como o próprio serviço, o serviçolatrismo, né? A pessoa fica viciada no próprio serviço ou nas redes sociais, a inversão de valores ou de prioridades, deixam de dar valor e prioridade para o seu cônjuge. E pode ser ausência também. Muitas vezes, no casamento, um ou os dois cônjuges ficam ausentes um do outro. É um descuido. E também pode haver um descuido em relação a outras pessoas, que às vezes o marido no serviço ele passa a ter mais comunicação no sentido emocional e mental com colegas, às vezes do sexo oposto, mais do que ele tem com a própria esposa. Isso é muito perigoso e isto pode ser realmente o que causa uma quebra da aliança. Mas essas situações, né, que o senhor comentou, isso é muito corriqueiro, muito comum. Mas só que isso não justificaria uma quebra de aliança, concorda? Não, de Né? jeito nenhum. É que o pessoal está se. Às vezes as pessoas, por pequenas coisas, pequenas Uhum, causas, têm quebrado alianças, têm quebrado sim. compromissos. Por causa de. Uhum, Tudo bem que eu creio que são justificativos que tem que tomar cuidado, mas são por causa dessas situações aham, que muita gente tem quebrado aliança, tanto espiritual como natural de casamento, sabe? exatamente. Bom lembrar que foi Deus o autor do casamento. E foi ele que criou o primeiro homem e tirou do lado dele osso e carne e fez a mulher. Foi Deus que, na verdade, instituiu ah, o, o matrimônio. Então, eu creio que quando uma pessoa está sendo ah, distraída, uma pessoa está invertendo as suas prioridades e valores, está sendo ausente um do outro, tudo isso é um reflexo do que nós podemos fazer em relação a Deus. Nós podemos estar deixando Ele de lado, colocando as outras coisas na frente disso. Creio que o casamento é o que mais reflete o relacionamento que Deus deseja ter conosco. Sim, desculpe, dis- insistindo aí em algumas coisas, complementando. Então Uhum, quer dizer que essas situações pequenas que o senhor tem comentado, né, distrações, falta de cuidado, a gente poderia chamar de brecha que a gente dá, né? Porque quem está por trás, quem luta contra o divórcio é o diabo, né? O diabo que sempre está com por certeza. trás disso, né? Então o diabo que às vezes coloca situações de muito serviço, muito ativismo, muito isso, muito aquilo, Exatamente. às vezes vem do diabo, não vem? Sim, uma pergunta, né? Por que Satanás guerreia tanto em favor do divórcio ou da quebra da aliança? E a resposta, creio que seria porque ele é autor da confusão. Ele é o pai da mentira. Ele é o ladrão que rouba, mata e destrói. E ele é o semeador de contendas. Ele é o acusador dos irmãos. Ele é tudo isso. Então, na verdade, é o que ele faz. E ele faz isso durante alguns milênios já. Então, ele odeia tudo que reflete o amor de Deus e o propósito de Deus. E o casamento deve refletir isso. Então, creio que, portanto, ele guerreia tanto contra o casamento. E então o que fazer, né?
para manter a aliança com o cônjuge? Como está sempre nutrindo essa aliança, né? Aham. Isso. Eu creio que, primeiro, o casal deve ser aliançado com Jesus. A Bíblia diz que o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Se a terceira dobra é Jesus, as outras duas é o marido e a esposa, então eu creio que temos realmente uma garantia da bênção do Senhor e também da duração do casamento. Creio que também orar junto, manter uma boa comunicação, compartilhar de coração mesmo os seus sonhos, seus alvos, aprender a amar melhor e a se perdoarem um ao outro. É um alerta para nós, que eu acho que muita gente tem problema de relacionamento, seja por causa de falta de dinheiro ou por falta você não deve ter experiência com muitas situações de casamento, né? Às vezes tem Uhum, situações que são muito graves, que são problemas de adultério. Isso sim, eu acho que uhum, isso pode quebrar, claro. até é defensável até por Jesus Cristo, né? Mas Uhum. tirando isso, acho que não teria muita razão das pessoas estarem brigando tanto e quererem divorciar por razões tão pequenas, concorda? Com certeza, é que a pessoa, creio eu, que a pessoa tira o foco do, do propósito da sua própria vida, do reino de Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E creio que quando a gente tira o foco do Senhor, começamos a focar em nós mesmos. E então a pessoa que está em si mesmada, essa pessoa não está realmente concentrando no propósito de Deus, nos valores de Deus. E o seu cônjuge, de certa forma, reflete Deus. E a pessoa que está ignorando seu compromisso com Deus começa a fazer a mesma coisa em relação ao cônjuge. Se eu podia citar, para quem está ouvindo, né, os casais, eu acho que, com exceção ao adultério, é, é, mesmo caindo em adultério, a gente tem que conversar com o casal e tem que dar abertura à reconciliação, ao perdão. Claro. Porém, o restante dos problemas não deveriam ser razão de briga para divórcio, né? Especialmente dos crentes, né? Não deveria, Uhum, a Bíblia tinha que ser mais importante, a vontade de Deus tinha que ser muito mais importante do que uhum. o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego, né? É verdade. É um pecado, né? E na sua experiência, quais os problemas que o senhor sente que está sendo recorrente para os crentes, que tem gerado tanta briga? Olha, é, eu creio que a falta de comunicação é, na verdade, é um grande culpado na história, né? Às vezes, então, estão cansados demais depois de um dia de serviço, ou estão entretidos com TV, com redes sociais, enfim, não está sobrando aquele tempo de cumplicidade, aquele tempo de abrir o coração, de compartilhar com o outro. E existem uma lei, por exemplo, na física, se duas linhas paralelas, de fato são paralelas, elas sempre serão paralelas. Mas começam a haver qualquer divergência, nem que seja quilômetros longe um do outro mais tarde. Então, eu creio que o casal deve sempre procurar estar alinhados, primeiro com Deus e depois um com o outro através que quando a pessoa guarda mágoa, a pessoa não libera o perdão, na verdade está criando uma barreira tão grande e essa barreira leva até para o divórcio, porque a pessoa não está, às vezes é orgulho, né? A pessoa não quer se humilhar e pedir perdão, ou não quer perdoar o outro porque acha que está com razão. Então, alguém perguntou: o que é mais importante? É o
Relacionamento ou a razão? Claro que o relacionamento é bem mais importante. Fizeram uma pesquisa, não sei se é atual, eu acho, que o número de divórcios ou quebra de alianças entre crentes é igual aos que não são cristãos. Ou seja, aqueles que não estão dentro da igreja, né? Não são, Uhum. não são crentes, é isso. No É, meio evangélico, acho que é mais fácil dizer isso, né? sim, sim. Eu já E, ouvi isso, sim. e não é por razão de adultério muitas vezes, né? Eu acho que isso não tem agradado a Deus. Nosso sentimento é que nós não aprovamos isso, sabe? É uma coisa que a Uhum. gente sente uma quebra de... O inimigo está tendo muita vitória sobre casais, né? Uhum. Então, é por isso que nós marcamos com o Senhor hoje para orar e quebrar essa... Ah, sim. E se arrepender também, porque manter a aliança com o cônjuge é manter a aliança com a palavra de Deus, né? Então, está totalmente ligado. A nossa aliança no casamento também está ligado à nossa aliança com a palavra de Deus, né? Uhum. Tem a sua exceção, que a gente já comentou, mas é uma exceção que não é tão comum, não deveria ser não é tão comum assim. Uhum. Então, o que eu estou aprendendo é que a aliança, às vezes a gente, por amor a Deus, em primeiro lugar, a gente nunca vai ficar ameaçando o cônjuge ao divórcio, É né? verdade. Nunca. Se a gente ama a Deus, se a gente ama a palavra, jamais. Eu acho que hoje é um dia de se arrepender, dizendo assim, perdão, Deus, porque eu estou te ofendendo, estou te machucando. E eu acho obrigatório a renovação das alianças no casamento, junto Uhum. junto com Jesus no meio, sabe? Botar Jesus É. no meio, dizendo assim, que pedir perdão não só ao cônjuge, se houve essa ameaça, e Uhum. pedir perdão ao principal, que é Jesus Cristo, que ele está se ofendendo, eu creio, sabe? O Espírito Santo está se ofendendo com a quebra de compromissos, quebra de aliança, sabe? Uhum. É um sentimento que eu estou tendo, né? Na medida que eu estou conversando com o senhor, sabe? Não sei Uhum. o que o senhor está achando aí. Não, eu concordo plenamente. Eu me lembro, isto me remete a um exemplo que eu ouvi muitos anos atrás, que o casamento é parecido com duas crianças que estão balangando, estão na balança, né? E quando as balanças estão firmes em dois galhos diferentes, então só de vez em quando os pés das crianças se tocam. Mas quando estão apoiados em um só galho, então é, a- é mais difícil, porque estão juntos, é mais difícil se separarem. Eu sei que é muito simples, né, este exemplo, mas faz todo sentido. Quando Deus é este galho, quando o Senhor e Sua vontade e Sua palavra é este apoio, então quando todos os dois estão firmados, apoiados no Senhor, na Sua palavra, é muito mais fácil se combinarem e manterem realmente o respeito, a honra, o amor um para com o outro. Pastor, o senhor poderia deixar uma mensagem para os cônjuges, né, todos nós, para mantermos firmes e fiéis? Amém. Amém. Eu diria o seguinte, para todos os cônjuges que estão participando, estão assistindo, né? Que vocês devem lembrar que vocês devem procurar no Senhor a bênção dele sobre seu casamento. Não apenas naquele momento inicial, no casamento, mas diariamente orar um pelo outro. Diariamente, eu faço isso com a minha esposa, né, esta princesa ao meu lado. Todos os dias a gente abençoa um ao outro. Nós pedimos a bênção do Senhor. Porque quando ela está sendo abençoada, eu automaticamente estou sendo também.
Então, eu creio que devemos orar para que haja maior cumplicidade de vida conjugal. Orar para que Deus abençoe realmente a comunicação, que possamos aprender a nos comunicarmos bem melhor. E também orar para que haja solução dos problemas que vão surgir. Muitas vezes, os problemas que surgem inesperadamente ah, deixam a pessoa um pouco fora do eixo. A gente, às vezes, nunca lidou com aquilo, mas quando estamos orando juntos sobre qualquer situação, mesmo que já foi o que vai acontecer, Deus dá graça suficiente juntos para vencer aquilo. Então, eu creio que essa oração é um pelo outro e a oração em conjunto é realmente uma bênção muito grande para os cônjuges se manterem firmes e fiéis no seu relacionamento. E também, eu creio muito na renovação. Eu creio muito que muitas vezes o casal dava muitos presentes um para o outro antes de se casarem, né? Ou nos primeiros anos do casamento, apaixonadinhos, né? Namorando. E eu cheguei à conclusão, eu quero namorar com minha esposa até Jesus nos chamar para a glória. Eu estou mais apaixonado por ela hoje do que antes. Por quê? Porque nós temos aprendido essa cumplicidade, nós temos aprendido realmente. E eu creio que a oração é um dos fatores mais importantes. E outra coisa, porque na verdade, é uma questão muito ampla, mas quando o problema está além da nossa alçada, eu não estou conseguindo, ela não está conseguindo, por que não procurar um casal mais maduro, que, que tem um testemunho tremendo e maravilhoso no seu relacionamento, para sentar e aconselhar, orar juntos, compartilhar as suas experiências que eles passaram. Creio que isso é muito útil e algumas pessoas perdem este tesouro, esta riqueza, né, que as outras pessoas já conseguiram em Deus. Então eu daria essa mensagem para os cônjuges e crendo que Deus realmente vai fazer melhor do que nunca o seu relacionamento, a sua aliança um com o outro. O senhor podia orar e profetizar sobre os casais, que algumas coisas somente acontecem se o Espírito Santo produzir. Eu creio que o senhor possa orar pelos casais que estão sendo ministrados, para que que o Espírito Santo venha uni-los em oração. Amém, amém. Vamos então orar. Eu queria que o senhor fizesse isso. Sim, claro. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que a tua graça cubra cada casal, cada marido, cada esposa. Que, Senhor, dentro do coração, aquilo que é do Senhor, o depósito do teu amor, tua paciência, tua graça, continue a crescer. Que haja um crescimento daquilo que é de Deus no coração dos dois. E tudo que o inimigo semeou, a semeadura dele foi uma semeadura ruim, Senhor. Mas nós oramos para que tudo aquilo, aquelas ervas daninhas que ele jogou, o joio que ele jogou lá dentro, seja arrancado, seja removido, toda dúvida, toda mágoa, toda desconfiança, que seja removido totalmente, caia por terra todo ídolo, toda fascinação pelas outras coisas, todo envolvimento e ativismo que distancia um do outro. E Pai, em nome de Jesus, que venha, Senhor, o teu Espírito Santo com maçarico abençoado para soldar as correntes do amor, os laços de amor que estão ao redor deste casal, que sejam soldados, que sejam realmente unidos de tal forma que o inimigo nunca conseguirá rebentar aquela corrente, nunca conseguirá, porque foi a obra do Senhor na vida deles. Pai, eu oro para que haja um arrependimento, para que haja um quebrantamento no coração dos cônjuges em relação a Ti, e também em relação um para com o outro, que tenham graça de Deus para se humilharem, para pedirem perdão e para se perdoarem e para aprender a amar-se cada vez mais, se comprometer cada vez mais.
Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Tomás, eu queria te agradecer por essa ministração, por esses momentos, e que o Espírito Santo venha produzir isso tudo que o Senhor orou por nós, tá bom? Obrigado Amém. e que Deus abençoe a todos aí. Amém. Amém. Obrigado. Dele, Deus.